Fala pessoal, mais uma vez, me chamo Renato Santos, para quem não me conhece, sou o dono aqui do canal Barbeiro Mestre da Gestão. Como alguns já conhecem aí a minha história, antes de ter a Natos nesse formato que é hoje, né, o sucesso que nós somos hoje, eu fui dono de 2 salões de beleza antes, né, onde eu era o principal peça do salão, o principal cabeleireiro era eu. E assim, não deu certo. Em 2018 a gente quebrou, a gente, né, cometemos diversos erros para chegar nesse ponto. A gente precisou encerrar mesmo as operações. Eu não vendi nada, eu encerrei, fechei. E comecei um negócio novo que eu já tô contando isso aí em outro vídeo. Mas eu queria pontuar aqui quais foram os principais erros que a gente cometeu, como que a gente chegou nesse resultado ruim e como foi que a gente mudou totalmente a estratégia e chegou onde a gente está hoje. Então fica aí que se você se deparar com algum desses pontos que eu vou falar, é hora de mudar e fazer aquela virada de chave. Então beleza? Depois da vinheta, fica aí. Bora lá, em primeiro lugar eu queria te pedir encarecidamente para você deixar o like aí no vídeo, porque isso é importantíssimo. Se inscrever no nosso canal, né? Isso aí é bom. Se quiser fazer um comentário também, ajuda demais. Então comenta aí o que foi positivo para você nesse vídeo. No decorrer dele, claro, né? O que tá sendo legal, o que você pegou, o que é aquele insight aí que deu na sua mente, que você falou, cara, é isso que eu precisava ouvir para mim poder mudar um pouco as coisas aqui na minha barbearia ou no seu negócio aí em geral. Porque no final das contas tudo é negócio, então não importa se a gente, para ter equipe, a gente tem equipe no restaurante, na barbearia, na padaria, em tudo que é lugar a gente precisa de gente. Então é isso que a gente vai falar aqui. Mas assim, ó, o principal erro que eu cometia dentro do meu negócio é não dividir. Até vou escrever aqui, ó. Dividir despesas. Dividir não. Dividir. Dividir despesas. E aí ficava aquela confusão. E nem sei, despesas é com S ou com Z? Acho que tá certo, né? E olha só, galera, não. Ó, despesas é com S. O que acontecia? Isso foi um erro que eu diria que foi fatal. Era tudo misturado, galera. Eu não sabia o que era gasto meu, o que era gasto da barbearia. Isso aqui foi fatal para mim. Por quê? Eu nunca tinha caixa. Eu tava sempre no vermelho, porque era entrando dinheiro e eu botando no meu bolso. Aí eu misturava as contas de casa com as contas da empresa. Cara, isso é uma bagunça que eu fazia. E aí você vai perguntar assim: tá, mas eu não tenho caixa para pagar um salário para mim. Eu também não tinha. Mas o que é importante nesse momento? Você, pelo menos, você saber o que é seu, né? Dono, aqui ó, dono, empresa. Você saber, você ter isso aqui muito claro. Mesmo que você não tenha condições hoje de pagar o salário, porque você não tem caixa, a tua barbearia às vezes está no vermelho, você está trabalhando ali, né, vendendo almoço para comer a janta, mesmo assim é super importante você saber quais são os seus gastos. E quando eu estou falando disso aqui, eu não estou falando daqueles que é óbvio que você sabe, que é a conta de luz da sua casa, a conta de luz da barbearia, a conta de água da sua casa, a conta de água da barbearia, o aluguel da sua casa, o aluguel da barbearia, porque isso aí é fácil de fazer. Eu estou falando daqueles gastos pequenos que você tem no dia a dia e que muitas das vezes você não sabe se foi para você ou se foi para a barbearia. Tipo, você saiu de tarde e foi tomar um café na padaria. Cara, esse gasto ele pertence a quem? Pertence à barbearia ou pertence a você? E aí às vezes você essa falta de controle que às vezes faz o teu caixa ficar no vermelho, porque você não sabe. Quantas vezes por mês eu compro no final de semana, eu saio e eu vou num restaurante, ou eu peço uma pizza quando eu chego em casa, ou a minha mulher pediu um dinheiro para comprar um remédio na farmácia, ou meu filho ficou doente, ou eu tive que comprar uma roupa para mim, para o meu filho, eu precisei ir numa loja de roupa, aqueles gastos esporádicos que você não anota, esse aí você não sabe para onde foi esse dinheiro e você tem que saber isso. Então o que é importantíssimo nesse período, né? Já falando do problema e te dando a solução, é você começar a praticar, porque isso não dá para fazer da noite para o dia. Você precisa praticar, anotar, começar a ter ali, anote do melhor jeito, ou no bloco de notas do seu celular, ou num bloquinho de papel. Eu, na minha época, até eu conseguir me reeducar, eu andava com um bloquinho de papel e uma caneta.
Eu comprava uma bala que fosse, eu colocava ali. Eu tinha as duas páginas, os gastos que eram meus e os gastos que eram da barbearia. Né? Eu focava mais em anotar os meus gastos, porque o que é importante? De suma importância é você saber quanto você está custando para o seu negócio. E teve um mês que eu me assustei, que na verdade eu fui fazendo conta de gastos pequenos que eu tinha ali, de pizza, de café, de porcariada que eu comprava no dia a dia, e no final do mês eu somei e aquilo dava quase a parcela do carro que eu pagava na época já. E eu falei, meu Deus, nem eu acreditei que eu gastava tanto com besteira. E era tudo misturado, eu era arrancando esse dinheiro do caixa da barbearia. E aí eu não entendia por que eu cortava tanto cabelo e eu não tinha caixa, eu não tinha dinheiro, nunca sobrava no caixa, estava sempre no vermelho. Porque esses gastos pequenos, a gente não faz conta deles. E aí, o que acontece? Chega no final do mês e você está todo arrebentado. Então, assim, primeira dica, você precisa saber exatamente o que é seu e o que é gasto da sua barbearia. E isso estou falando das coisas minúsculas, daquelas coisas que você não faz conta. Porque o que é grande, você sabe. Os gastos grandes, você sabe. Só que o que está afundando o seu negócio não é o gasto grande, é o gasto pequeno. É aquele pouquinho ali que você se sabotando. Outra coisa, de suma importância que eu cometia um grande erro, era o quê? Eu era a peça principal do meu negócio. Eu não tinha processos. O que eu estou falando de processo? Quando a gente fala isso, a gente parece que é bicho de sete cabeças, que é um negócio de outro mundo. Não é. O que é um processo? O seu negócio muitas das vezes dá certo no sentido de os clientes gostarem daquilo que você faz por conta do jeito que você se comporta. Então vamos supor, você é o barbeiro, você só é você ali e mais um colaborador. Mas na maioria das vezes os clientes começam a querer cortar mais com você, né? Quer cortar com o dono. E aí você já parou para se perguntar o porquê que os clientes querem cortar com o dono e não com o colaborador que está do teu lado? Porque eles estão enxergando alguma coisa de diferente em você. Às vezes o cara que está do teu lado também corta bem. E aí você fala, pô, mas ele corta tão bem, cara, ele corta até melhor do que eu. E por que os clientes só querem fazer comigo? Só porque eu sou dono? Não, é porque eles estão identificando que você, na cabeça do cliente, você é o melhor. E é o melhor por quê? Por conta de um comportamento que você tem que talvez o colaborador não tenha. Eu vou falar coisas simples aqui. Por exemplo, às vezes você, por ser dono, você vai todo dia trabalhar bem arrumado. Você vai com a roupa bacana, você se arruma direitinho, o seu sapato é alinhado, o teu cabelo é alinhado, o seu maquinário é melhor, você compra máquinas boas, as suas tesouras são boas, os produtos que você usa ali no cabelo é legal, a atenção que você dá ali para o cliente na conversa é interessante, você é aquele cara que sabe conversar de alguns assuntos, é, você é aquele cara caxias que chega no horário, que tem horário para entrar, tem horário para sair, que muitas das vezes renuncia até o seu almoço ali para poder atender um cliente, e os clientes reparam isso também. Você tem um comportamento de dono. E é esse comportamento de dono que faz com que o seu cliente enxergue no subconsciente dele, e ele não é porque você é o dono só. Porque se você fosse um dono jegue, todo nojento, com a barbearia toda esculhambada, as máquinas velhas, tesoura mastigando, xinga palavrão, fuma em cima do cliente, vem trabalhar com o cabelo todo despenteado, de chinelo, todo nojento, cara, mesmo você sendo dono, duvido que você teria clientes. Você não ia ter cliente. Por que você não ia ter cliente? Porque o seu comportamento, mesmo sendo dono, é um comportamento ruim. Então, muitas das vezes, o cliente te escolhe não é porque você é o dono, é porque você tem um comportamento que o subconsciente dele está enxergando ali, que talvez ele não consiga enxergar esse comportamento no colaborador. E é aí que entra o processo. O que a gente criou na barbearia? Os POPs. Esse material, inclusive, sem querer fazer merchan de venda já, mas já fazendo, eu tenho disponível para venda também, se eu não me engano, custa R$ 97. Eu vou deixar o link aí para você, onde eu te dou todo esse material já para você só editar. Você só vai adequar aí para a sua barbearia. Então já está pronto, você não vai ter o trabalho que eu tive de criar do zero. Mas o que são esses materiais? São regras que você vai colocar ali. O POP, por exemplo, é o quê? Como que o meu barbeiro tem que se comportar desde o momento que ele chega na barbearia até o momento que ele vai embora. E esse pop é inspirado em quem? É inspirado em você. No caso, foi inspirado em mim. Como que eu fazia? Que horas que eu chegava? Como que eu arrumo a minha bancada? Como que é o meu maquinário?
quais os produtos que eu uso na minha bancada, como que eu arrumo o meu cabelo, como que é a minha roupa, o meu uniforme, quais os tipos de conversa que eu posso ter com o cliente, eu xingo palavrão, eu não xingo palavrão, qual a música que eu toco dentro da barbearia. A ideia é o quê? Transformar a barbearia numa espécie de McDonald's, onde todo mundo, lógico que ninguém consegue ser robô, de ser idêntico, igualzinho, todos os barbeirinhos ali parecendo um robozinho, não dá, isso não dá. Mas é você ter um padrão dentro da sua barbearia que quando o cliente chega, ele consiga ver uma espécie de igualdade entre todos, a ponto de não saber nem quem é o dono, no caso, quando é um cliente novo. Quando o cliente novo, principalmente quando é o cliente novo, chega na casa, ele vem pela sua marca, mas ele tem que perguntar quem é o dono. Porque ele não sabe, porque está todo mundo igual. E isso começa já na aparência do negócio. Então, assim, a barbearia organizada e limpa, os barbeiros se vestindo da mesma forma, né? Eu sei que tem muita gente que vai comentar aí, mas a lei do salão parceiro não pode ter uniforme. Cara, há controvérsias em relação a isso. Hoje a gente tem um time jurídico aqui dentro da barbearia que cuida de toda essa parte. E se você tiver, junto com o seu contrato de salão parceiro ali, um conjunto de normas da sua empresa, e você pode anexar isso também junto do seu contrato, e você pode sim implantar um uniforme. Aqui na barbearia, eu não tenho um uniforme com logo da barbearia, com nada disso, mas todos os barbeiros se vestem iguais. A galera se veste de preto, é todo mundo igualzinho. Os cabelos a gente tenta, cada um lógico no seu estilo, mas está sempre arrumado, cabelo cortado. Então aqui não vai ter barbeiro aqui que tem um mês que ele não corta o cabelo, não faz nem o pezinho, a barba está desajeitada, não. Tem que estar sempre com o cabelo alinhado. Ele pode estar no estilo dele, mas o cabelo arrumadinho, a barba sempre feita, o uniforme sempre limpo, as bancadas com a mesma quantidade de máquinas. Eu não exijo uma marca de máquina, todo mundo tem que ter o UOL. Não, mas todo mundo tem que ter a quantidade de máquina. O que é a quantidade? Uma máquina de corte, uma máquina de acabamento, uma máquina shaver para fazer acabamento, duas tesouras, uma tesoura desbastadeira, um borrifador, o padrão ali de produtos e maquinário que o barbeiro tem também ser igual. Os produtos que eu uso na barba, no cabelo, isso é processo. Isso que eu estou falando é processo. São iguais, todo mundo usa a mesma pomada, todo mundo usa o mesmo shave para fazer a barba, todo mundo usa o mesmo balme. Isso faz com que quando o cliente sente na cadeira de A ou de B, ele sinta que ele está no mesmo ambiente, tendo o mesmo serviço. Isso, cara, muda completamente a visão que o cliente tem da sua barbearia e você, como dono, começa a deixar de ser a peça principal do seu negócio. Porque se você, enquanto você se torna a peça principal do seu negócio, isso faz com que o seu negócio dependa exclusivamente de você. E você é só um. Se você ficar doente, seu negócio quebra, seu negócio para de dar lucro. Se você precisar viajar, seu negócio para de dar lucro. E vai chegar uma hora que você vai se sentir estafado. Eu fico até triste quando eu vejo dono de barbearia que se orgulha, se enche a bola de falar: os clientes gostam mais de mim. Cara, isso é uma burrice, desculpa, porque isso está demonstrando que você não tem uma empresa, você tem um emprego. Quando os clientes preferem só o dono, isso está demonstrando claramente que existe uma falta de padrão e processo dentro do seu negócio e é a peça-chave que te impossibilita de crescer dentro do fazer com que sua barbearia realmente se torne uma empresa e consiga ter escala de você poder montar mais de uma unidade. Porque a pior burrice que tem é você montar outra unidade, sendo que a primeira ainda depende de você. Você agora vai ter duas unidades precisando de você e vai chegar um ponto que você não vai aguentar e vai quebrar, vai dar ruim. Então, assim, queria deixar isso aqui para você hoje. Como eu falei, a gente tem esse material, mas construir um POP do zero, se você não quer adquirir o material que a gente tem e quer construir do zero, é muito simples. Você vai pegar um arquivo de Word ali, vai digitar aquilo que você quer que o barbeiro faça baseado naquilo que você faz. E aí você vai colocar tudo. Os produtos que ele tem que usar. Geralmente aqui na barbearia a gente fornece os produtos, lógico, o barbeiro paga preço de custo, é descontado dele, mas a gente tem um padrão nos produtos. Então você vai botar ali os produtos que você tem que usar, a roupa que ele tem que vestir, como ele tem que arrumar o cabelo, o horário que ele tem que chegar, como que funciona todas as regras, né? O tipo de linguajar que ele vai falar ali da barbearia, baseado no teu público. E de vez em quando você treinar esses caras também, porque não basta só criar um pop lá e entregar na mão dele, porque às vezes ele nem vai ler. Então é importante você treinar o pop.
no decorrer do mês ali, você tá sempre, o barbeiro fez alguma coisa que tá fora do pop, você tem que, opa, ó, cara, isso aqui não tá naquilo que a gente combinou, não tá do jeito que tá lá e aí você vai moldando, porque também não é simples. A maioria dos barbeiros vem com um mau costume, você acerta um tipo de roupa e eles bagunça, daqui a pouco tá vindo com a roupa toda esculhambada, então você tem que estar sempre dando um feedback baseado no pop. Os feedbacks sempre é baseado naquilo que foi combinado, porque como já diz o ditado, o combinado não sai caro. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu aí, então aproveita, dá o like no vídeo, se inscreve no canal aí, deixa seu comentário. E se você tem alguma sugestão de vídeo pra gente, alguma dúvida que você faz parte do teu dia a dia e gostaria de comentar aqui, comenta. E quem sabe a gente não pode produzir um vídeo falando um pouco sobre a sua dor, porque às vezes a sua dor é a dor de outros também. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto? Falou!